pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Amém? Amém. Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Amém? Deus é fiel, Deus é grandioso. Deus dá uma palavra para o teu coração nessa noite, você crê? Deus é fiel, amém? Eu não sei como está o teu coração, talvez se você chorou, talvez se você se entristeceu, talvez se hoje foi um dia difícil para você, mas eu quero te dizer, você vem na presença de Deus, e na presença de Deus, coisas sobrenaturais acontecem, na presença de Deus, coisas impossíveis começam a acontecer, sabe por quê? Porque aquilo que é impossível para mim, é impossível para você, é possível para este Deus que eu te prego nesta noite, amém? Deus é fiel, Deus é grandioso, Ele está conosco. Quando nós chegamos aqui na palavra do Senhor aqui, no Evangelho de Lucas, seu capítulo 1, eu e você vamos aqui meditar a história do nascimento daquele que seria, aquele que viria primeiro, antes de Jesus vir à terra, aquele que iria preparar o caminho para o Senhor chegar. Quando nós chegamos aqui nessa palavra e vemos falar acerca do anúncio de João, nós temos que lembrar que no passado o profeta chamado Isaías profetizou, dizendo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitará as suas veredas, todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, e tudo aquilo que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Quando nós chegamos aqui nesta palavra, nós vamos ver esta profecia de Isaías começando a se cumprir. Pregador, como assim começando a se cumprir? Quando nós chegamos a essa história, nós vamos ver aqui um homem chamado Zacarias, sacerdote de Deus. Nós vamos ver aqui uma mulher chamada Isabel, uma mulher de Deus. Pessoas que, de acordo com esse texto, eram pessoas justas. Pessoas que, de acordo com esse texto, eram pessoas que eram mulher de Deus, homem de Deus. Pessoas que faziam aquilo que Deus queria. Pessoas que davam lugar e ouvindo a palavra do nosso Deus. Só que a palavra de Deus vai dizer que essa Isabel e que esse Zacarias tinham um problema. E que problema, pregador? Eles não conseguiam ter filhos. Isabel era estéril. E eles ambos já eram avançados de idade e não conseguiam ter filhos. Pode ter passado o tempo. Isabel e Zacarias podem não ter recebido o milagre, mas continuaram sendo fiel a Deus. Olha, Isabel e Zacarias podem ter passado o tempo, não viram agir de Deus na vida deles com esta causa, mas continuaram sendo fiel a Deus. Olha para esse texto, eu posso entender nessa noite que independente do que o servo de Deus passe, se ele é fiel a Deus, um dia a senha dele vai ser chamada. Se o servo de Deus é fiel a Deus, um dia Deus vai mostrar o braço forte dele para com a vida dele. Uma coisa é certa, passe o tempo que passar, se a tua fidelidade não muda e você continua fiel a Deus, Deus há de te abençoar. Deus há de no momento certo operar na tua vida. Pregador, por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer que esse Zacarias e essa Isabel, que já eram avançadas de idade, um dia receberam uma oportunidade. Que oportunidade, pregador? A Bíblia vai dizer que, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte a Isaías entrar no templo. Foi feito um sorteio. Isaías ia entrar lá no templo para quê? Oferecer incenso, fazer ali sacrifícios ali diante de Deus, cumprir o seu ministério. Pregador, o que tem de mais? Quando você busca a entender, você vai aprender que no tempo de Zacarias existia ali uma quantidade aproximada de 25 mil sacerdotes. Então ali, no meio de 25 mil pessoas, Deus escolheu Zacarias para entrar dentro do templo e oferecer incenso. Talvez para alguém, coincidência, mas para aquele que crê, milagre na vida de Zacarias. Glória a Deus, aleluia. Que é uma coisa certa, ministério parado não gera milagre. Mas agora ministério e atividade gera testemunho para aquele que crê. Então se eu fosse lançar uma palavra para o teu coração, eu te diria: não para não. Talvez pode ter passado o tempo, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Talvez pode ter passado o tempo, ainda você não recebeu o seu milagre. Não para não, continua a atividade, porque você vai ter testemunho para contar diante deste Deus. A Bíblia vai dizer que Zacarias vai entrar no templo. E quando Zacarias entra no templo, tem toda uma multidão lá fora que estão orando a hora do incenso. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias entra lá no templo, ele está ali fazendo o seu serviço, está ali realizando o seu ministério, está fazendo aquilo ali que ele foi ensinado, designado por Deus para fazer. Só que algo diferente vai acontecer. O que vai acontecer diferente, pregador? Zacarias está dentro do templo. Zacarias, vamos dizer assim, está dentro da igreja. Zacarias está ali na presença de Deus e algo diferente
diferente vai acontecer. O que de diferente vai acontecer, pregador? Deus marcou aquele dia para mudar a história de Zacarias. Deus marcou aquele dia para mudar a história da família de Zacarias. Deus marcou aquele dia para fazer um grande milagre, não ali onde ele estava, mas lá na casa dele, na vida de Isabel, que lá ficou. Tem alguém que crê que enquanto você está na igreja, Deus opera lá? Tem alguém que crê que enquanto você está no templo, Deus toca lá? Porque Ele toca. A Bíblia vai dizer que ali Zacarias está ali, oferecendo incenso ali, diante de Deus, diante do altar, cumprindo o seu ministério, cumprindo o seu chamado. E ali naquele momento, ali ele recebe uma visita. Ele recebe ali uma pessoa. Quem é que foi ali? A Bíblia vai dizer que um anjo da parte de Deus se apresentou ali diante de Zacarias. Um anjo da parte de Deus se apresentou diante de Zacarias, que ele se assustou ao ver aquela grande visão. Mas aqui tem um detalhe nesse texto que eu quero que você entenda. A Bíblia aqui vai dizer que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, e não o anjo. E tem diferença, pregador? Só falar para você que tem. Quando você olha para a Bíblia e você lê a passagem dizendo assim, o anjo do Senhor, não está falando de qualquer anjo. Quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Jesus que desceu na terra para operar na vida de alguém. Pregador, lembra para mim na Bíblia. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam um dia dentro da fornalha, e o anjo do Senhor desceu lá, e foi o quarto homem da fornalha que deu livramento para eles. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor um dia desceu lá diante de Gideão, malhando trigo no lagar, e ali falou com ele, designou ele para uma chamada para o ministério. A Bíblia vai dizer em 34:7 de Salmos que o anjo do Senhor é aquele que acampa ao redor daqueles que o temem e o livra de todos os males que estão dentro. Não foi o anjo do Senhor que desceu, mas foi um anjo do Senhor, um enviado de Deus, que desceu lá na casa de Deus, desceu lá no templo para falar com Zacarias. Eu não sei se tem alguém que crê que dentro da casa de Deus, Deus ainda fala. Porque Deus ainda fala. A Bíblia vai dizer ali que o anjo ali chega ali diante de Zacarias. Zacarias se assusta e o anjo vai falar, pastora Homer, aquilo que todo servo de Deus que está aqui nessa noite queria ouvir. O que, pregador? O anjo chega diante de Zacarias e diz, Zacarias, não temas, as tuas orações foram ouvidas. Sabe, Zacarias, aquela oração que você fazia de madrugada, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Sabe, Zacarias, quando você dobrava o joelho no pé da tua cama, a sua oração foi ouvida. Sabe, Zacarias, quando você subiu o monte, as tuas orações foram ouvidas. Sabe, Zacarias, quando você fez campanha e orou por alguém, as tuas orações foram ouvidas, Zacarias. A Bíblia vai dizer que o anjo chega diante dele, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. E quando ele fala isso, Zacarias está ali assustado, Zacarias está ali pasmado. Zacarias vai receber uma profecia da parte de Deus. Zacarias vai receber uma mensagem da parte de Deus. Zacarias vai receber uma promessa da parte de Deus. Que promessa é essa? O anjo vira para Zacarias e fala, Zacarias, sabe tua mulher Isabel? É aquela Isabel lá que já está avançada de idade. Sabe aquela Isabel que é uma mulher justa, reta, temente a Deus? Sabe ela, Zacarias? Ela vai engravidar, Zacarias. Sabe por quê? Porque Deus opera o milagre, sabe quando? Quando Ele passa do controle do ser humano. Deus opera, entra em ação na tua vida quando passa. Enquanto você pode fazer algo, Deus não entra na causa. Mas a partir do momento que virou impossível para você, virou possível para Deus, virou motivo para milagre na sua vida. Muitas das vezes você já escutou eu falar em cima desse altar, para Deus fazer um milagre, muitas das vezes é preciso ter um problema. Qual é o problema de Zacarias e Isabel? Isabel ser estéril. E este problema foi um motivo para Deus fazer um milagre na vida dela. Talvez você está passando um problema que para você parece impossível, mas o Espírito de Deus fala ao teu coração nessa noite. Este problema é o motivo do milagre que eu vou fazer amanhã na tua vida. Este problema que você está passando é o que é o milagre que eu quero fazer para tu contar a testemunho e saber que eu sou Deus na tua vida. Pregador, me dá um exemplo dentro da Bíblia, eu te dou um exemplo. A Bíblia vai dizer que Lázaro adoece. Quantos enfermos Jesus não tinha curado? Jesus podia ter ido até Betânia no primeiro dia, teria curado Lázaro. Podia ter ido no segundo dia, ter curado Lázaro. Podia no terceiro dia, podia ter curado Lázaro. Mas o que Deus queria fazer era algo maior. Quando chegou o quarto dia daquele homem morto, a Bíblia vai dizer que Jesus foi até lá e ressuscitou ele. O que significa isso? Quando ficou impossível a causa, Jesus entrou no ambiente.
Talvez você é alguém que está buscando por uma causa impossível. Talvez você é alguém que vem neste culto de terça-feira buscando por algo impossível. Creia, o Deus que faz o impossível virar realidade, Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que o anjo vira para Zacarias e fala: sabe Isabel, Zacarias, a tua mulher, ela vai conceber. Ela vai ter um filho, vai ser um menino, Zacarias. E o nome dele vai ser João. E esse daí não vai ser só mais um, Zacarias. Esse daí vai ser o profeta do Altíssimo. Esse daí é o escolhido de Deus. Não o escolhido de Deus apenas para levar uma mensagem, mas o escolhido de Deus para preparar o caminho para o Cristo vir, para o Messias vir. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer ali que Zacarias vira para o anjo e duvida naquele momento. Como que vai ser isso? Como que vai ser isso, sendo que eu já sou avançado de idade? Minha esposa já é avançada de idade, como vai ser isso? Zacarias duvidou. Uma coisa é certa, a Bíblia vai dizer: se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Se um dia Deus usou alguém para te entregar uma mensagem, você pode ter certeza, vai acontecer na tua vida. Por mais louca que pareça. Eu olho para esse texto, alguém pode olhar para Zacarias e julgar Zacarias, mas aqui para pensar. Você já pensou quando estava todo aquele povo na frente do Mar Vermelho? Quando Deus falou com Moisés, se Moisés tivesse falado para o povo assim, ó, Deus falou aqui que vai abrir o Mar Vermelho, você acha que o povo ia dar glória a Deus? Ou o povo ia ficar em silêncio? Milagre muitas das vezes assusta. Milagre muitas das vezes faz você parar. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que o povo, toda aquela multidão atravessa o mar, vai lá do outro lado. E lá do outro lado não tinha ninguém dando glória a Deus. Houve silêncio. Até o momento que Miriam rompeu o silêncio. Milagre muitas das vezes dá pavor. Milagre muitas das vezes assusta. Pregador, me dá um exemplo. Já pensou se eu viro para um de vocês direcionado pelo Espírito Santo? E o Espírito Santo diz: você que mora aqui em Itapinas, você que muitas das vezes pode ser que não tenha muita condição, Deus está te dizendo que você vai ser um empresário grande de uma multinacional. Talvez muitas das vezes alguém não vai dar glória a Deus. Talvez muitas das vezes alguém não vai dar crédito, mas entenda, tudo aquilo que Deus falou, se foi Ele que falou, na hora certa, no momento certo, querendo Deus, acontece na sua vida. Acontece na sua vida, por quê? Porque foi Deus que falou. A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, tem que fazer aquilo que lhe apraz. A Bíblia diz em Números 23 e 19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, se Deus lançou uma palavra sobre a tua vida, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde acontece o sobrenatural dele. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Zacarias duvidou. Zacarias olhou para aquela situação e disse: como que vai ser isso? Minha mulher já é avançada de idade. Eu já sou avançada de idade, como que vai ser isso? E a Bíblia vai dizer ali que o anjo ele vai se apresentar e dizer quem que era ele. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, Zacarias. Eu fui enviado falar dessas alegres novas. Não era qualquer um que estava falando. Era alguém que estava lá diante de Deus, assistindo o que Deus fazia, que estava falando. Muitas das vezes você olha para a tua vida e diz assim: nossa, eu não mereço, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho. Como Zacarias pode ter dito na vida dele. Zacarias pode ter passado o tempo sendo reto, sendo justo e pensando assim: nossa, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho. Mas é esses pequenos que Deus se atenta para fazer um grande milagre. É esses pequenos, esses que se humilham diante de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ao seu tempo Ele exaltará. Glória a Deus, aleluia. Você já pensou? Alguém que assiste diante de Deus, alguém que está diante do trono de Deus, desceu na terra só para entregar uma mensagem para Zacarias. Quem era Zacarias? Era só mais um homem, mas foi escolhido para Deus abençoar e fazer algo na vida dele e na família dele. Glória a Deus, aleluia. Você já pensou se Deus decidir hoje fazer algo na tua vida? Já pensou se Deus decidir hoje fazer algo no meio da tua família? Já pensou se hoje Deus determinar que é você, a sua casa, a sua família que Ele escolheu, no meio de 25 mil sacerdotes, o escolhido para entrar no templo e para o anjo falar foi Zacarias. E o escolhido para Deus fazer algo pode ser você nessa noite e você quer. Eu não sei se você já está perdendo a esperança. Eu não sei se para você já parece que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas pare para pensar. Zacarias e Isabel avançado de idade, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas o anjo desceu e disse: tem jeito sim. Deus está entrando com providência e está fazendo, está operando, Zacarias.
Acredite você ou não, Zacarias, Deus está fazendo. Como ele duvidou, a Bíblia vai dizer que o anjo teve que deixar um sinal para Zacarias saber que aquilo ali foi Deus que falou e que ia acontecer. Que sinal, pregador? A Bíblia vai dizer que o anjo disse: todavia, como você não creu, Zacarias, a partir de agora você está mudo. A partir de agora você está mudo, para você saber que foi Deus que falou. A Bíblia vai dizer: Zacarias sai da hora do incenso ali para fora, todo mundo está esperando. Só que agora o Zacarias que entrou falando, agora o Zacarias que entrou calado, saiu calado, porque não conseguia falar. Falava por meio de acenos e o povo se maravilhou, pensando, ele teve alguma visão. Ele teve alguma visão. Passou o tempo, a Bíblia vai dizer aqui no verso aqui, 24, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Sabe por quê? Sabe por que o milagre aconteceu? Porque foi Deus que falou. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que passou, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Por mais impossível que pareça, entenda. O Deus que eu te prego nessa noite, se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele não depende da opinião de anjo, não depende da opinião de homem da terra, não depende da opinião do diabo, não depende da opinião de alguém da tua família. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra. Para você pode parecer impossível, mas se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Não tem quem impede, não tem quem barra, não tem quem barra a agir de Deus. Jó deixou descrito no seu livro, capítulo 42 e verso 2: bem sei eu que nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos pode ser impedido. A Bíblia vai dizer aqui que Isabel vai conceber, ela vai engravidar, e por 5 meses ela vai ficar escondendo aquela gravidez ali. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Passou o tempo. Passou o tempo, a Isabel engravidou. Passou o tempo, o milagre foi gerado. E uma coisa é certa, depois do milagre ser gerado, uma hora o milagre tem que nascer. A Bíblia vai dizer que Isabel vai receber a visita ali de uma parente dela. Quem que era, pregador? Era só Maria, aquela que estava levando o Senhor dentro do seu ventre. A virgem que tinha concebido. A Bíblia vai dizer que o anjo, quando estava falando ali acerca do menino que ia nascer, a Bíblia vai dizer: terás prazer e grandes alegrias, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. A Bíblia vai dizer que quando Maria vai até a casa de Isabel, e ela salva Isabel, imagina, Maria chega na casa de Isabel e diz: a paz do Senhor, Isabel. A partir daquele momento, quando Isabel ouviu a voz de Maria, aquela que estava carregando o Cristo, aquela que estava carregando aquele que o João estava nascendo para preparar caminho para ele, a criancinha foi cheia do Espírito Santo dentro do ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo também. Glória a Deus, aleluia. Entenda, quando Deus tem uma promessa, quando Deus quer fazer algo, Ele faz, Ele opera. Então imagina, Diaconisa de Maria chegando e contando para Isabel: um anjo apareceu, falou que eu iria engravidar do Cristo, que a sombra do Altíssimo iria vir sobre mim, eu iria engravidar, e eu engravidei. Agora imagina, Isabel, você não acredita? Eu na minha velhice, Deus se atentou para mim, eu também estou grávida, Isabel. O mesmo anjo que falou com você, falou com Zacarias, e o milagre aconteceu com você, está sendo gerado dentro de você, Maria, e dentro de Isabel também. A Bíblia vai dizer que vai passar o tempo, e o milagre tem que nascer. Vai passar o tempo, e João nasce. Quando João nasce, vai se passar o tempo, quando ele está da idade de 30 anos, veio a palavra do Senhor a João diante do Jordão, no meio do deserto, e João começa o ministério. A Bíblia vai dizer que João começa a pregar a palavra, pregar o batismo com arrependimento, e começa a fazer aquilo que ele foi designado para fazer, começa a fazer o chamado dele, e começa a preparar o caminho do Senhor. Só que aqui tem um detalhe: João ouviu a voz de Deus, deu lugar à voz de Deus, e começou a pregar a palavra, começou a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos e sede batizado, arrependei-vos e sede batizado. João pregava, a Bíblia diz que muita gente se arrependia, muita gente era batizada, mas em momento nenhum, ainda que João estava vendo o que Deus fazia, ele se exaltou. Em momento nenhum João se acresceu.
Em momento nenhum a soberba alcançou o coração de João. Em momento nenhum João pensou se alguma coisa. Antes ele pregava assim: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu sou só uma voz. Eu sou só uma voz que clama no deserto. A Bíblia vai dizer que esse João, quando estava pregando, parte do seu sermão era assim: ó, vem alguém aí que foi antes de mim, que eu não sou digno de desatar, de abaixar, desatar suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está vindo alguém aí que é maior do que eu. Está vindo alguém que é mais poderoso que eu. Eu batizo sim com água. Eu estou aqui batizando com o batismo do arrependimento. Mas está vindo alguém aí que é maior do que eu, que é mais poderoso do que eu. A Bíblia vai dizer que mais um dia de batismo, mais um dia comum. Mais um dia comum, está ali João batizando pessoas, os fariseus blasfemando, João pregando, as meretrizes, as prostitutas, os adúlteros, os publicanos estão descendo o batismo, estão se arrependendo, estão almas ali se convertendo, e de repente aparece um diferente lá no meio. Apareceu um diferente. Quem que era esse diferente? João olha e fala: é esse daí que eu tenho falado para vocês. Esse daí que eu tenho falado para vocês que é maior do que eu. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí aquele que Moisés disse em Deuteronômio 18:15: no meio dos seus irmãos vai se despertar um profeta, a ele ouvireis. A Bíblia vai dizer que Isaías também profetizou: o Senhor nos dará um sinal, uma virgem conceberá, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O mesmo Isaías disse assim: o Senhor, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Cristo se apresentou lá no meio do batismo. Chegou ali diante de João. João não queria batizar ele não: Senhor, eu não sou digno, deixa por agora, nos convém cumprir toda a justiça. Aí a Bíblia vai dizer que João pega e batiza o Cristo, batiza o Senhor, batiza Jesus. O Senhor desce na água. Quando ele levanta ali daquele batismo, a Bíblia diz que o céu se abre. O Espírito Santo desce como uma pomba sobre o Senhor. E a Bíblia vai dizer que houve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Vai passar o tempo. Vai passar o tempo, João continua pregando, Jesus começa o seu ministério, e o povo começa a indagar. O povo vem ali até João falando: mas Jesus está fazendo isso, fazendo aquilo, batizando mais pessoas que você. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele apareça e eu desapareça. Eu quero com tudo esse texto aqui dizer para você: parece que é impossível, parece que não tem jeito, mas aquilo que Deus falou vai acontecer. Parece que não tem jeito. Parece que é algo que não tem nexo, não tem, diante dos olhos humanos não tem, para a medicina não tem mais jeito, para os olhos humanos não tem mais jeito, mas se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E o que você quer dizer com toda essa história, pregador? Linda vai ser a história para contar. Linda vai ser a história para contar daquilo que Deus fez. Jesus pegou o ventre, Deus pegou o ventre estéril de Isabel, fez ali nascer João, preparou todo o caminho para o Cristo vir, e o Cristo vir fazer cumprir o ministério dele. Eu quero te dizer: creia no impossível de Deus, creia nas maravilhas que Deus tem para fazer, creia no impossível que Deus tem para fazer, que o melhor sempre está preparado para você. O melhor está preparado. Muitas das vezes a incredulidade vem do nosso coração, como entrou no coração de Zacarias naquele momento: como vai ser isso? Não se preocupe em saber como, se preocupe em saber que Deus vai fazer. Naamã se preocupava da maneira que Deus ia fazer. Quando o profeta disse para ele assim: ó, eu quero que você desce no Jordão, 7 vezes você vai se banhar nessa água suja aí do Jordão. Não importa como Deus vai fazer, o que importa é que Deus vai fazer. Isso é o que importa. Que nessa noite você possa sair daqui edificado com essa palavra, e que dentro do seu coração, quando você chegar diante do momento difícil, você entender como vai ser, eu não sei, mas Deus vai fazer. Você já pensou? Quando estava toda aquela multidão lá diante dos filisteus ali, todo mundo com medo do Golias, e alguém pode ter orado, pastor Homer, e dizendo: Senhor, nos dá livramento. Como vai ser o livramento? De repente vem um pequenino ali, pega uma pedra, joga no gigante, caiu o gigante, cortou a cabeça ali, teve milagre.
O milagre aconteceu. Como aconteceu? Não importa. O importa é que aconteceu e Deus fez o milagre. Assim foi na vida de Isabel. Passou o tempo, a Bíblia não diz quantos anos ela tinha. Passou o tempo, era coisa impossível, era coisa inédita, era coisa extraordinária. Mas passou o tempo. E quando se passou o tempo, aconteceu na vida dela. Pode acontecer na sua. Deve acontecer na sua. Se você está crendo no milagre. Glória a Deus. Tem alguém que crê no milagre nessa noite? Louvado seja o nome de Jesus, amém? Daqui a pouco nós temos que acabar o culto aqui nessa noite. Então vamos orar. Vamos falar com Deus aqui. Teve alguém que trouxe peça de roupa aí, fotografia, garrafa com água nessa noite? Nós vamos orar e Deus vai fazer o milagre, amém? Graças a Deus, você está crendo igual Isabel creu? Você está crendo? Você vai receber igual Isabel recebeu? Louvado seja o nome de Jesus. Se coloca de pé aqueles que podem, em nome de Jesus, amém? Vamos falar com Deus em nome de Jesus, porque Ele é misericórdia e Ele está conosco, amém? Graças a Deus, Deus de mistério e de resposta. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fecha teu olho nesse instante. Eu não sei o tamanho do seu milagre, mas ele pode ser gerado aqui agora. Eu não sei o tamanho da resposta que você precisa, mas ela pode ser gerada aqui agora. Eu não sei o tamanho da cura que você precisa. Talvez é algo que o médico disse que não tem jeito, mas pode ser gerado aqui e agora. Segura na sua mão essa fotografia, essa peça de roupa. Segura na tua mão essa garrafa com água. Porque Deus vai fazer algo inédito aqui na sua vida. Amém? Glória a Deus.